quem está começando, o que significa esse danado desse RMS? O RMS, gente, significa num sinal alternado, nossa rede elétrica ele tem perfil senoidal, então ele tem semiciclo positivo, semiciclo negativo. O sinal senoidal ele tem um valor de pico positivo chamado de VP e tem um valor de pico negativo chamado de menos VP, ou seja, o quanto que ele chega no máximo de tensão positivamente e quanto que ele chega no máximo de tensão negativamente. Só que isso aqui fica oscilando no decorrer do tempo. Afinal de contas, é um sinal CA, sinal alternado. Então o que acontece? Quando você mede com o multímetro, ele não vai mostrar nem o pico positivo nem o negativo. Ele vai calcular uma média alternada desse sinal. Como que é o nome do parâmetro que mede essa média alternada? Que não é uma média simples. Essa média é chamada de RMS. O RMS é um valor médio medido em sinal alternado, é chamado valor eficaz. No caso, os 12 volts, ele é RMS, ele não é nem pico positivo e nem pico negativo. É um valor que representa a média dessa variação no decorrer do tempo. O valor de pico você calcula como? O valor de pico, que é o máximo, você calcula a partir do RMS vezes a raiz de 2. Se o RMS é 12 vezes raiz de 2, calculando aqui para você, 12 vezes a raiz de 2, igual 16,97. Então, o valor de pico é de 16,97 volts, tá? Então, o máximo que o sinal alternado chega aqui é de 16,97 volts. E por que você está falando isso, professor Rodolfo? O que eu tenho a ver com isso? O que acontece? É ver que o transformador é 12, aí mede 12 aqui no alternado, aí vai medir aqui no contínuo a tensão, mede 17. Falei, professor, mas como que teve amplificação de tensão? Como que a tensão subiu? É que o fenômeno que acontece é o seguinte: esse diodo conduziu o primeiro semiciclo positivo para cá, depois o outro semiciclo, depois volta para o primeiro, depois vem o segundo. Isso aqui fica se repetindo no decorrer do tempo. Só que toda essa tensão, ela está sendo armazenada por quem? Pelo capacitor. O capacitor é um componente que armazena carga, armazena tensão. Então, qual é a tensão que ele vai armazenar entre os seus terminais? É a tensão máxima. E é por isso que você tem aqui o fenômeno da linearização da tensão. Porque o capacitor está com 0 volts, aí ele se carrega e aí ele vai manter a tensão de pico entre os seus terminais. E qual que é essa tensão de pico? São os 17 volts.